Meu nome é Paulo e eu vou dar início à apresentação do projeto final da disciplina de Inteligência Artificial, cujo título é Composições de bandas do satélite Landsat 8 baseadas em computação evolutiva para detecção de desmatamento. Contextualizando um pouco o nosso projeto, as florestas tropicais são florestas localizadas próximas à linha do Equador, que possuem clima quente e úmido, com vegetação rica e exuberante. Porém, milhares de hectares têm sido perdidos a cada ano por desmatamento, o que faz necessário o surgimento de grupos de monitoramento. Como sabemos, os classificadores que detectam desmatamento automaticamente precisam de uma grande quantidade de dados, o que leva ao problema da redundância de informação. Portanto, a tarefa de seleção de bandas se torna valiosa. E nesse sentido, vários autores utilizam algoritmos genéticos para encontrar a combinação ideal. Portanto, o nosso objetivo é usar desses algoritmos genéticos para descobrir a combinação de banda de imagens multiespectrais que aprimore o desempenho de classificadores e segmentadores na tarefa de reconhecer desmatamento. Falando um pouco do pipeline do nosso projeto, ele se inicia com a obtenção das imagens, que passam por uma análise de componentes principais, por uma segmentação via Mask-Slick e, portanto, após essas três etapas, por um cálculo de vetores de característica, os descritores de Haralick, que são descritores de textura. Terminadas essas quatro etapas, a gente inicializa aleatoriamente uma população e começa a rodar o algoritmo genético. O primeiro passo é calcular a função fitness de cada indivíduo e analisar se chegamos à condição de parada ou não. Se chegamos, a gente retorna a melhor combinação. Se não chegamos, a gente seleciona os melhores e aplica as operações de mutação, crossover e o MDA nele, que no caso é a parte nova que a gente introduziu no projeto. Olá a todos, eu sou Eduardo e vou apresentar a nossa metodologia. Primeiro foi feita a geração de segmentos pelo algoritmo Slick. Ele foi aplicado sobre uma imagem falsa cor criada pela análise de componentes principais das 7 bandas, da imagem do Landsat 8. Então foi criada a nossa base de dados, efetivamente. Ela é composta por quase 12 mil segmentos, em que cada segmento, na verdade, é um vetor de dimensão 7 por 4 por 13, em que 7 é de cada uma das bandas, e o 4 por 13 são os 13 descritores de Haralick aplicados nas 4 direções. Também, todos os segmentos dessa base de dados eles têm uma taxa de homogeneidade superior a 70% para garantir a qualidade, e tamanho superior a 70 pixels também. O nosso algoritmo genético, ele é o MDA. Ele se diferencia dos algoritmos genéticos tradicionais por ser estocástico. E a nossa função fitness, que seleciona os indivíduos, é o classificador SVM. Na verdade, é a acurácia, Então, o que acontece? A cada geração, a gente seleciona os indivíduos, as combinações de banda, que dão a melhor acurácia balanceada para um classificador SVM. E o nosso protocolo de validação é um 70-15-15 clássico, A base de dados era dividida aleatoriamente nessas proporções. Os melhores indivíduos são esses, Os 3 melhores. E o resultado foi com as bandas 1, 5 e 6, que deram uma acurácia de teste de 93,5%. E a gente percebe que as bandas 6 e 1 estão presentes em todos os melhores, e as bandas 4 e 5 também aparecem de forma consistente. Esses são os comprimentos de onda de cada uma dessas bandas. A banda 1 ela fica abaixo do azul, e as bandas 4, 5 e 6 são todas da região do vermelho e do infravermelho curto ainda. Então, nesse trabalho, a gente buscou descobrir as melhores combinações de bandas para detecção automática de desmatamento. E, enfim, além da banda 1, a gente vê que as bandas da região do vermelho, próximo ali, têm bastante relevância para essa tarefa. Agradecemos ao Laboratório Gibbs e à CAPES, o Laboratório Gibbs pela disponibilização de recursos computacionais e a CAPES pelas bolsas de iniciação científica, e obrigado por assistir.